queridos, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast. E olha, hoje é o nosso segundo capítulo do nosso podcast, Douglas Xavier Palestrante. Mas para você achar bem fácil o nosso canal, você pode colocar DXS Palestrante. Por favor, se inscreva lá no canal, você vai curtir, você vai compartilhar. E eu tenho certeza que você vai entender que a proposta do podcast do Douglas Xavier Palestrante é exatamente trazer conhecimento, compartilhar. Olha, eu estou sempre trazendo uma galera aqui que tem sempre muito a contribuir. Eu falei há pouco tempo, em determinado momento, sobre network. Sabe, network, muitas vezes associamos essa palavra apenas, essa palavra da internet, do net, do trabalho. A gente pega essas coisas assim que parece que é só envolvido com o trabalho. Mas é muito mais do que isso. Eu prefiro definir network como relacionamentos que agregam não somente ao trabalho, mas como agregam também as pessoas. Olha, no podcast passado, no primeiro capítulo, eu trouxe aqui um fera, um rapaz que de uma comunidade muito pobre, sem referência na área do direito, ele se tornou advogado, bem novo, entrou para a faculdade, sem ter ninguém na faculdade, em ter experimentado entrar na faculdade. Ele foi o primeiro da família, não somente isso, fez um exame da OAB, que todo mundo sabe que é um exame, quantas pessoas fazem vários exames e não passam. Ele de cara passou e trouxe para nós uma vontade e a poder acreditar que as coisas podem acontecer, mesmo que não tenhamos uma referência naquela área específica. Mas hoje não vai ser diferente. Eu trouxe, sabe quem? Eu trouxe os Bragas. E olha, você vai, incrível que pareça, você vai falar assim, é um casal. Poxa, Miguel Braga e Márcia Braga. Doutora Márcia Braga, que bom receber você aqui. Doutor Miguel Braga, que bom te receber aqui. Prazer. É uma alegria muito grande. E olha, eu queria que vocês se sentissem muito bem-vindos aqui no nosso podcast, porque tem hora que eu falo assim, o que a gente vai falar? Mas é sem pauta, deixa a coisa acontecer e as pessoas vão gostar bastante, porque a vida, ela é... Nós somos cercados... As pessoas costumam dizer que experiência é o que vivemos na vida. Eu aprendi diferente. Experiência para mim não é o que vivemos na vida, ou o que passamos na vida. Experiência é aquilo que aprendemos com o que passamos na vida. Porque aquilo que vivemos são acontecimentos, e às vezes não tiramos nada disso. Uma certa ocasião, eu disse assim, olha, você aprende só apanhando? Que bom! Porque tem gente que nem apanhando aprende. Doutora Márcia, sinta-se muito bem-vinda aqui. E hoje a gente vai conversar hoje. Obrigada, querido. Um prazer estar aqui no podcast tão especial, tão agradável, tão à vontade, assim, né? Porque a vida tem que ser assim, tem que ser alegre. Você tem que fazer algo que realmente você vai de coração. Então, acho que toda pessoa que tem sucesso na vida é porque faz as coisas que gosta. A gente está sempre envolvido com aquilo que a gente mais ama. E a gente tem que gostar de pessoas. A gente que trabalha num mundo, numa sociedade como a nossa, tem que gostar muito de pessoas, tem que gostar muito de ajudar o próximo, tem que gostar muito daquilo que você faz de melhor. Escolher um caminho e seguir em frente e fazer o seu melhor. E é isso que eu fiz a minha vida toda e por isso eu sou uma mulher realizada, né? Porque fiz a educação, desde criancinha já gostava de dar aula e quando eu percebi eu já tinha me formado em professora. Isso é muito bom. Olha, mas nós estamos junto com você também, Miguel Braga. Olha, esse nome Braga, ele carrega um peso, hein, cara? Eu acho que só o sobrenome já abre portas, não? Só. Fala, Miguel, o que você acha, doutor Miguel? Vamos lá, querido Douglas, um prazer enorme estar aqui com você, com a sua audiência. E realmente, assim, esse sobrenome Braga, né, é um sobrenome muito importante. Vem lá de Portugal. E nós temos... Eu costumo brincar com o pessoal que eu tenho primos, assim, realmente importantes, notáveis, né? Então, sou primo da Sônia, sou primo do Gilberto, sou primo do Roberto, tá? Sou primo da Márcia. Eu também. Entendeu? Então, mas e lá em Petrópolis nós temos, né? Os Bragas, né? Os Braga. Tem Braga no Brasil todo, né? E é realmente uma família muito antiga lá de Portugal e se espalhou pelo mundo todo. Então, de vez em quando eu encontro um Braga por aí e já sei que a gente é primo em algum grau aí, em quadricentésimo grau provavelmente. Sim.
Mas fala. E vocês dois são diretores da ANB. O que é a ANB? Eu sei, mas eu quero que vocês falem, porque vocês vão falar com muito mais propriedade do que eu. Sim. Associação de Negócios do Brasil. Associação de Negócios do Brasil. Significa dizer que o Brasil todo. Sim, nós estamos começando aqui no Rio. Tá? Começamos aqui no Rio, na verdade, na Zona Oeste. Já estamos avançando para todo o estado. Temos uma filial já em Buenos Aires. Uau. Então, tá, 2 filiais que estão começando a querer engatinhar lá em São Paulo. Estamos ainda em negociação, começando a preparar as pessoas, né, para abrir 2 filiais lá em São Paulo. Também estamos Portugal e Estados Unidos também, né, se não me engano. Querendo chegar lá. Exato, querendo chegar lá e tal. E é uma coisa muito importante que você falou, Douglas, sobre a questão do networking. E normalmente as pessoas pensam que networking é só trabalho, quando na verdade não. Tá? Networking, se você chega para o pipoqueiro da esquina, cumprimenta ele, tá? Hoje, cumprimenta ele amanhã, e no dia seguinte ele fala: seu Douglas, hoje aguarda, entendeu, que vai sair uma pipoca aqui, entendeu, especial com aquele torresminho. Pronto, você já fez networking. Tá? Então networking é exatamente você fazer o quê? Você se conectar com as pessoas. Networking é conexão. Tá? É uma conexão que você pode aproveitar para o trabalho, você pode aproveitar para a cultura, você pode aproveitar apenas socialmente, tá? Porque quando você se conecta socialmente, você cria redes. Net é rede, tá? Mas é uma rede não apenas de trabalho, mas principalmente uma rede de contato pessoal. Este contato, ao longo do tempo, pode gerar para você várias oportunidades, tanto na área de trabalho, quanto na área social, quanto na área cultural, tá? E muitas vezes gera oportunidades terceirizadas. Tá? Eu preciso de alguém que de repente você conhece, tá? E aí você me apresenta aquela pessoa que vai me atender. Porque aquela pessoa me atendeu, ela de repente precisa de alguém que eu acho que a Márcia conhece, vou apresentar aquela pessoa para a Márcia. Aí a Márcia, quem conhece é o Juquinha, aí a Márcia já apresenta para o Juquinha. Cria uma rede. Então, essa rede... Eu costumo até dizer que tudo aquilo que o mestre valorizou, mestre, Jesus é o mestre por excelência. Sim. A palavra mestre significa aquele que ensina com autoridade. Eu sempre presto muita atenção àquilo que ele deu muito valor. Você sabe que quando Jesus pega os pães e os peixes, ele ora para que haja uma multiplicação. E em havendo a multiplicação ela foi acontecendo através da participação de todos. Sim. Não foi Jesus que levou o pão e o peixe para cada um. Como ele faria isso? Tantas pessoas. Então, um foi repartindo e foi fazendo outro. Imagina que, enquanto eu olho para alguém, eu consigo me conectar com aquela pessoa de alguma maneira. Então, é interessante que até pouco tempo nós não nos conhecemos. Sim. Então, imagina como é legal isso quando a gente começa a... Porque daqui a pouco eu vou trazer aqui uma... eu vou puxar aqui para a questão da ambientação. Sim. A troca de ambientes, ela vai permitir que nós façamos novas conexões. Sim. Que vão gerar outras conexões. E eu acredito, doutora Márcia, que a Associação de Negócios do Brasil, que na primeira vez que eu te encontrei, qual foi a percepção que eu tive? De alguém feliz. A percepção que eu tive de você, uma pessoa realizada, uma pessoa que está fazendo a coisa com vontade, e você até falou assim, daqui a pouco o Miguel Braga vai chegar aí, ele vai palestrar junto com você. Aí eu falei assim, o negócio vai dar ruim aqui, deixa ele na frente, porque se ele acertar, eu pego a pontinha do aplauso. E se ele errar, aí eu tento acertar, porque fica bem. Mas aí foi tão legal aquela noite, eu acho bacana, porque vocês fazem isso com frequência, né?
Com frequência. Todo mês a gente está nesse encontro maravilhoso e sempre tem novidades. E qual é a proposta desse encontro? Essa proposta é que pessoas façam negócios, empreendam ou aprendam a empreender também. Porque nós estamos lá para entregar também conteúdo para as pessoas. Nós, que já estamos há algum tempo nessa estrada, né, Miguel? A gente é novinho, não é tão novinho assim. Mas, assim, aparentemente a gente parece ser mais novo do que a gente é. Sim, mas sim, a sim, gente... sim. Mas a gente já trilhou uma estrada grande, longa, e hoje a gente pode estar trazendo esse conhecimento. E a pros pergunta é, essa estrada longa que vocês trilharam, foram só aplausos, só flores? Não, nada disso. Nada Nunca disso. Nunca é. A gente teve que se empenhar bastante, focar, se concentrar naquilo que a gente sabia fazer e desenvolver ainda melhor o nosso trabalho, né? Eu sou professora, mas eu sou advogada também, sou terapeuta e fui diretora de escola pública do Rio de Janeiro. E também fui assessora da Rio Tour. Quanta coisa que a gente já desenvolveu na vida dentro, às vezes, empreendeu no funcionalismo. Eu não sei se você passa por isso, Miguel, eu não sei se vocês passam por isso, mas às vezes quando as pessoas pedem pra gente falar um pouquinho daquilo que... dos títulos, Sim. ou das ocupações que nós tivemos, eu não sei se vocês passam por isso. Tem hora que eu fico um tanto quanto constrangido, porque parece que eu estou querendo mostrar para as pessoas que eu sou mais do que elas, que eu sou mais do que... Sim. Mas na verdade não é nada disso, Não. porque todos nós já fizemos tantas coisas nessa vida, e graças a Deus que fizemos. Nossa. Ainda bem. Porque você imagina, tem pessoas que passam por essa vida e não deixam legado. Sim. E deveriam ter deixado, porque Deus não criou incompetentes. Não. Ele não criou ninguém para não frutificar. Eu sei que a doutora Márcia foi diretora de uma escola pública aqui próximo, né, em Guadalupe, Bélgica. Guadalupe, Bélgica, maravilhosa Bélgica. E você vê, você tem a sua participação ali. Então imagina quantas pessoas focaram em você, sem você saber, e hoje são até professores, porque olharam para você dando o valor na educação. E diga-se de passagem, né? Eu vejo sempre um profissional na área da educação e na área da saúde, não que os demais não sejam importantes, são importantes. Mas você vê o quanto vale um profissional na área da saúde quando você está no hospital. Muito. E se você quer saber quanto vale o conhecimento, é só você ver o preço da ignorância. Porque essa é uma realidade. As pessoas deixam de usufruir algumas coisas e deixam de viver algumas coisas porque nem sabe que tem direito. Exato. Isso é ignorância. E quando a gente começa a ler, e quem é que nos ensina a ler? O nosso professor. Quem é que brota paixão na gente de querer estudar, de querer se capacitar? Quando você tem um professor apaixonado, eu imagino que o que é dirigir uma escola? O que é dirigir uma escola? Professores, alunos. Eu acho que deve ser uma sensação muito gostosa, não? Demais. É amor demais, é você estar feliz ali dentro daquela escola. A escola é um ambiente que você tem que gostar de estar lá dentro. Então os alunos, eles percebem isso. Então a escola se torna uma escola diferente, porque quando eles percebem que aquela escola é para eles, a gente está recebendo eles bem, eles sabem o que eles estão fazendo lá dentro, que eles sabem as regras, sabem os seus deveres, seus direitos muito bem claros, tudo muda totalmente. Então o gestor educacional é a peça principal para a mudança da educação brasileira, porque é através dele que todos os personagens interagem com dignidade, com respeito, com cuidado. A escola vira outra escola. Então é esse o caminho, é o caminho do gestor. Acho que em tudo na vida, né? Eu acho que as famílias precisam até entender um pouco que a escola não arranca dela a responsabilidade que é de educar. A escola, o Mário Sérgio Cortella, ele faz uma abordagem, ele diz que a escola vai escolarizar enquanto a família vai educar. Mas eu fiz um contraponto porque eu acho que a escola, ela acaba participando de forma ativa na educação. Sim. Porque, vocês sabem, Miguel, nós precisamos de referências. Sim. Tem pessoas que se vestem, você é um homem elegante, tem pessoas que se vestem igual a você,
por entender, poxa, como é bonito ser elegante. E você sabe que nós vivemos de referências. Então, Exato. isso também faz parte da educação, né? Faz parte da educação. E a gente percebe o quanto isso está fazendo falta hoje. Eu não sei como é que está a tua ótica. Sim. Parece que a gente está vivendo assim um mundo meio de desleixo. As pessoas... Bastante. E é uma coisa muito interessante, só pegando um gancho aqui, a questão da importância do professor na vida do aluno. Eu até hoje tenho contato com a minha primeira professora do primário. É mesmo? Até hoje, entendeu? Dia do mestre e tal, tia Lucia, tá? Depois vou mandar o podcast para ela assistir. Oi, tia. Tá? Mas assim, até hoje, e por acaso, ela hoje em dia é minha vizinha. A gente mora a 200 metros. Caramba. Tá? A 200 metros. Ela fala de vez assim, em quando eu ele encontro. deu certo, viu? Tá vendo só? Não, É meu aluno. Tá vendo? Meu aluno. Mas assim, essas referências, Douglas, a gente tem uma coisa muito interessante, porque a família continua tendo que ser a base de uma sociedade evoluída. Tá? E quando a gente fala família, a gente tem que ter papéis claros. Lamentavelmente, hoje em dia nós temos assim, eu sei que algumas pessoas vão ficar chateadas comigo, não tem problema, tá? Mas hoje em dia a gente tem assim, o pai tem que saber que ele é o pai, a mãe tem que saber que ela é a mãe e o filho tem que saber que ele é o filho. Filho, filha, tá? Cada um tem um papel, tá? O papel do pai é orientar. O papel da mãe é educar segundo a orientação do pai. E o papel dos filhos é seguir aquilo que pai e mãe estão dando para eles. Lamentavelmente, hoje em dia o pessoal pensa assim, não sei o quê, porque a mulher não tem que se submeter e tal. Peraí, gente, olha só, tá? Tem submissão e humilhação, e não tem nada a ver uma coisa com outra. Todos nós, de alguma forma, nos submetemos a alguma coisa. Se você está no exército e se você é soldado, você tem que se submeter à ordem do cabo, do sargento, do tenente e tal. Aí o marechal tem que se submeter à ordem do país porque ele tem ali uma função. Então todos nós temos funções a cumprir na vida. Tá? E você não se torna um bom profissional, você não se torna uma pessoa capacitada se você não tem um laço familiar que seja estritamente bem delineado e bem cumprido. Então, quando você tem uma referência em casa de família, você percebe a questão da hierarquia. Então você chega numa empresa, você não tem dificuldade de seguir o seu chefe, tá? De seguir as determinações do seu chefe. O seu chefe, se ele teve uma boa educação familiar, ele não é seu chefe, ele é seu líder, ele te inspira. Tá? Ele não manda apenas, que é fácil chegar e mandar, faz isso, tá? Mas espera aí. Um líder não precisa nem você mandar, não precisa mandar você fazer. Ele vai chegar, vai te dar um escopo. Liderança é a capacidade de influenciar. Exatamente, tá? Essa é a diferença do líder para o chefe. Do líder para o chefe, tá? E a gente tem lideranças tóxicas, lideranças infantilizadas, a gente tem lideranças destrambelhadas, tá? Porque não tem uma referência. A gente estava conversando sobre isso quando nós estávamos vindo no carro. Os Bragas conversando sobre isso. Estava conversando sobre isso no carro e estava conversando um pouco antes com a minha namorada sobre isso. O que eu posso falar e tal? Poxa, Miguel, questão de liderança e tal, aqueles líderes tóxicos, pessoal que não sabe mandar, que grita, que fala e tal, não sei o quê. Todos nós já tivemos isso. Eu acho uma coisa que eu queria aqui dar um destaque, que seria legal a gente pensar um pouco. Nós já somos adultos o suficiente para identificar. Sim. Tem pessoas que estão próximas a nós não porque gostam de nós. Elas estão próximas a nós porque elas são interessadas em algo que está próximo de nós. Sim. Tão logo elas se apossem, elas não vão nem lembrar do teu zap, meu irmão. Tranquilamente. Essa é a pegada. Mas tem outro tipo de pessoa que são pessoas tóxicas que você fez menção.
E aí a gente tem que fazer escolhas. Sim. Escolhas. Porque nós precisamos entender que 2024 eu quero para minha vida. Que 2025 eu quero para minha vida. Eu preciso repetir os mesmos sofrimentos que eu tive no ano passado? Então eu preciso fazer um checklist e fazer uma análise. Vem cá, eu já estive perto dessa pessoa no passado e ela só me causou sofrimento. Eu não estou falando nem de relacionamentos, de casamento, de família, alguns relacionamentos que são muito seguros, que você vai ter que saber administrar alguma coisa, mas coisas que são opcionais, não somente pessoas, como lugares também. Sim. Não nos fizeram bem. Então, tchau e bênção. Sabe o que é de quê? São decisões que nós temos que tomar, porque tem uma coisa que eu falo sempre: saúde emocional depende disso. Sim. Poxa, é tão bom quando você está com pessoas agradáveis, pessoas que te escutam, pessoas que dão para você a oportunidade de você expor os seus pensamentos, pessoas que conseguem compreender que você não é tudo que ela pensava que você era, que você é limitado. E isso é bom, pessoas que colaboram. Poxa, mas você está com pessoas que te cobram o tempo todo, elas não são tudo aquilo que ela está falando, elas estão sempre com negatividade para cima de nós. E eu vou falar uma coisa, as pessoas pensam que isso não pega, não influencia. Olha, atrapalha muito. Porque eu vou trazer um camarada aqui no podcast, que ele é coronel do Exército, ele é doutor em Química pelo IME, Coronel Eduardo Oliveira, e ele é física quântica, é com ele, meu irmão. Opa. E ele fala o quanto isso aí é influenciador. Trabalhamos juntos. Sim. Eu na prefeitura, e olha, eu acho que você trouxe uma pegada, não sei se a doutora Márcia tem esse mesmo sentimento, isso, porque vocês vivem com pessoas o tempo todo. O tempo todo. E pessoas que precisam fazer negócio e que muitas vezes não fazem negócio porque não teve a coragem de tirar do seu meio ou de sair de pessoas que estão ali só para te sugar e são tóxicos. Sim. E a questão que a gente fala, né, da dependência emocional, essa toxicidade, às vezes ela se verifica. A gente estava falando aqui do líder tóxico, tá? Mas quem empreende tem que tomar cuidado. Olha, você falou toxicidade, gente, essa palavra aí é para escrever, depois faz a separação silábica e define se é oxítono da paroxítono ou proparoxítono. Essa é boa, tá vendo? É só pra você ver o nível, né? Tá vendo só? Olha lá, tá Douglas vendo? Xavier também é cultura, tô pensando aqui. Mas assim, essas relações tóxicas, muitas vezes elas começam, na verdade, tá, na infância ou na adolescência da pessoa. Por quê? Porque vem de famílias disfuncionais. Então, o pai que não cumpre o papel de maneira adequada, ou a mãe que não cumpre o papel de maneira adequada, ou o filho que, devido a influências externas, também não cumpre o seu papel de maneira adequada. Então, uma família, ela é nada mais, nada menos que o desenho inicial de uma empresa. Tá? Numa empresa você tem o pai, que é o líder, que é o presidente, que é o CEO. Tá? Você tem a mãe, que é vice-presidente, que é supervisor, que é gerente de setor, alguma coisa assim. Você tem os filhos, tá? Que são aqueles que fazem alguma coisa e que um dia vão ser gerentes, vão ser supervisores, vão ser vice-presidente, vai ser presidente, porque vai, tá, atingir essa posição, mas precisa ter um exemplo. Tá? Precisa ter um exemplo. A gente estava comentando, né? Muitas vezes um líder tóxico, tá? Alguém que grita, que berra e tal, não é líder, tá? Esse daí não é líder. A gente está falando líder tóxico, mas é assim: líder tóxico não pode estar na mesma frase, tá? Porque não combina. Tá? É a mesma coisa que água e azeite. Não se mistura. Tá? Não tem então, como ser líder se o sujeito é tóxico, ele não é líder, ele é chefe, tem só o crachá. Tá? Então vamos lá. Tá? Por quê? Porque o verdadeiro líder, ele não precisa nem ter o crachá. Ele não precisa ter a posição.
Ele não precisa. Esquerda, né? Não, ele não precisa. Ele não precisa se autoafirmar. Não, porque ele, com a própria atitude, ele vai liderar, ele vai inspirar. Ele vai ser conhecido como, né? Exato. Exatamente. Então, há chefes que são excelentes líderes. E aí o chefe que eu estou me referindo é aquele que tem a posição, tá lá o nome dele na mesa, ou na porta, ou no crachá, ele é o chefe, ele é o diretor, ele é o gerente, ele ocupa uma posição de chefia. Agora, será que ele sabe ser líder? Será que ele é um líder primeiro de si mesmo? E aí é que começa, tá? A questão da inteligência emocional, que a gente estava falando ainda há pouco, da saúde emocional, da saúde mental, da saúde espiritual, da saúde física, e tudo isso a gente vem de lá de baixo, tá? Da família, que deve ser sempre o cerne, deve ser sempre a base. É na família que a gente aprende tudo, né? Tudo. Aprende tudo. A negociação começa lá. Começa lá. Na família. O cara aprende a negociar na família. Exato. Começa Os filhos a começam empreender. a negociar um entre o outro. Sim. Ó, não fala pra minha mãe que eu não falo pra ela também. Aí também Tem não, muito né? disso. Mas eles negociam, Negocia. É lá que eles aprendem. Sim, Isso exato. acontece. Exato. Agora, veja, por exemplo, distribuição de responsabilidade, de tarefas, entendeu? Então, assim, quando você começa a ter responsabilidades, isso tudo vai te facilitar quando você chegar na vida adulta, quando você estiver num meio que seja ele empresarial ou não, tá? Você vai ter sempre um reflexo de quem você foi na infância, na adolescência. Verdade. Concordo. Tá? Mas eu também digo uma coisa para vocês dois aí. É que às vezes a gente encontra famílias que não são completas por N razões. Às vezes Sim, o pai faleceu, também. às vezes o pai não tava, é um pai ausente, a mãe teve que trabalhar, a avó que teve que criar os filhos da filha e virou uma avó-mãe e para poder dar conta dessa situação toda. E aí a escola, que tem um gestor que tem uma visão mais ampla, mais consciente. Muito importante isso. Não é, Miguel Braga? Tem que ter uma visão mais ampla para observar essas questões e poder orientar essa mãe, esse pai, poder trazer vivências para esses jovens, essas crianças. Vivências dentro da escola mesmo, que a escola é um ambiente de uma sociedade onde aprende a ser cidadão. São os primeiros passos para ser um cidadão. A gente não educa filho dos outros, a gente dá educação cidadã para os filhos dos outros, dos nossos pais, das nossas mães, da escola, dos nossos funcionários, que os filhos são alunos da escola. Você não acredita que hoje o profissional, seja na área de educação, seja na área de saúde, ele precisa se preparar em várias áreas? Porque eu estava falando um dia desses sobre esses vendedores que pegam a pasta e saem pastando. Porque ele não conhece o produto. Não conhece o produto, nem próprio Ele produto. não sabe para quem vai vender. Ele não conhece nada, ou seja, e vai voltar para casa com o produto estragado. Então, eu acho que quem vai ser vendedor tem que ser especialista em gente. Sim, Quem vai gerir uma escola tem que ser especialista em gente. perfeito. Quem vai ser um advogado tem que ser especialista em gente. Eu acho que nós precisamos nos especializar em gente. Especializar. Então, esse trabalho que vocês fazem, até da questão do network, esses jantares que vocês promovem. Uma coisa que eu queria até te perguntar, Márcia, é o seguinte: você lida com muitos empresários. Muitos. E você percebe que existem empresários que são até bem-sucedidos nos seus negócios, mas emocionalmente abalados, e que às vezes eles precisam... Às vezes tem gente que só pensa em trabalhar, ele não está percebendo que o primeiro e maior trabalho que ele devia fazer era com ele mesmo, e cuidar dele, dar para ele umas férias, um passeio, porque também eu fico pensando nas pessoas que pensam só em ganhar dinheiro, aí eu fico pensando, você quer ganhar tanto dinheiro para quê? Para o futuro, que você nem sabe se vai existir. E eu queria perguntar se você está usando esse dinheiro que você está ganhando agora para você agora. Você percebe isso aí com os empresários? Alguma situação que você podia destacar? Percebemos alguns empresários assim que vão para um jantar de negócios procurando algo para eles, emocionalmente para eles, alguma diversão.
alguma distração, algo novo. Eles vão lá buscar algo novo que traga algo emocionalmente bom para ele. Então, o que a gente faz lá no jantar da ANB? A gente cria situações novas, criam conexões, criamos um network, um momento networking antes da palestra, legal. Que você será o próximo palestrante nosso. Nesse dia 28, agora de março, estaremos com você e estaremos lá fazendo um network antes da sua palestra. E estaremos também com uma novidade especial esse dia 28. Nós teremos sempre trazemos coisas novas. E a última coisa nova que a gente trouxe foi um DJ, para dar um entusiasmo maior ao nosso jantar. Então a gente janta com uma música, a gente faz o nosso pitch com uma música de fundo. Você vai fazer uma palestra com uma música de fundo, legal. Um vídeo passando, para te dar aquele entusiasmo, aquele momento mais especial para esses empreendedores, esses empresários que estão lá, que querem buscar algo novo. E o que a gente fez também, né, Miguel? A gente colocou todo mundo para fazer um serviço para a própria filial. Então, aquele que tem capacidade de fazer um Tinder, né, de uma música, né? Não é isso, Miguel? Um jingle. Então a gente chamou uma pessoa que sabe fazer um jingle. Chamamos outra pessoa que sabe fazer um mascote. A outra que sabe fazer uma outra coisa. E a gente formou um projeto e aí todo mundo está integrado. Então aquelas pessoas que foram lá buscar alguma coisa estão todas super ocupadas. A gente já ocupou todo mundo, agora cada um faz uma coisa. O DJ entrou para a nossa associação para poder fazer parte desse grupo. Você acha importante ainda, porque no jantar que eu participei, eu vi esse momento que você criou, o momento do network, achei muito legal, onde mas a gente percebe que algumas pessoas são um tanto quanto tímidas e tem aquela dificuldade de criar aproximação um com o outro e perguntar qual o seu nome e tudo isso. Porque network é ter um pouquinho de ousadia e se aproximar de pessoas. Exato. Porque, por exemplo, no último jantar que eu fui, eu encontrei lá um rapaz que ele trabalha com escola de idiomas. E de uma maneira diferente, como estudar inglês para quem trabalha com música. Como estudar inglês para quem trabalha com teatro. Ou seja, é uma maneira diferente. Foi uma proposta, eu ainda não tinha percebido isso. Então, ele logo me deu o contato dele. Mas aí eu queria trazer para vocês aqui uma questão. Antigamente, a gente sempre andava com o nosso cartão de visita, que era aquele cartão bonito, né? Tudo isso. Aí eu acho que a tecnologia, muitas vezes, ela traz pra gente um avanço, mas tem um momento que a gente vai falar assim, poxa, aquele cara da mercearia que pegava a caneta e anotava, funciona ainda. Porque você sabe que naquele dia aconteceu uma coisa interessante, o meu celular descarregou. O dia todo ocupado, e alguém me pediu o meu telefone. Rapaz, eu tinha um cartão no terno. Foi a minha salvação. Então você vê que eu acho que as coisas novas que estão surgindo, muitas delas não devem substituir algumas coisas que você considera básico. Até porque nem todo o teu sucesso está 100% tecnológico, porque tem coisas que ainda funcionam e nós deveríamos entender. E vamos combinar uma coisa. Tem pessoas que mesmo estando em 2024 e estão tendo sucesso no seu trabalho, eles ainda mantêm algumas coisas que eram usadas lá no passado. Por exemplo, você vê hoje, vou repetir a questão do cartão. Sim. Eu participei de vários encontros depois daquele e vou falar uma coisa para você, as pessoas carregando seu cartão de visita porque acelera. Olha, eu não vou poder anotar, eu não vou poder filmar nada aqui agora, até porque até medo de passar um contato, aquela coisa assim, né? No QR Code. Tá aqui meu cartão, você anota depois. Então eu achei legal. Mas o que eu observo, mesmo assim, é como criar, né? Como derrubar essa barreira. Né? Criar Como criar um ambiente para que eles consigam se aproximar e ver a importância que cada um tem para agregar no negócio do outro. Vamos pensar, daqui a pouco quando o podcast vai ao ar, todo mundo vai assistir, aquela coisa assim, as pessoas vão perceber, poxa, que imagem bonita, como a produção foi bem feita. Bate aquela curiosidade na pessoa, por que fez isso? Eles vão querer perguntar para quem? Para mim ou para você? Porque isso, na verdade, é o natural de quem quer um trabalho bem feito e quer escalonar
naquilo que ele está se propondo a fazer. Exato. E é uma coisa muito interessante, Douglas, que a gente estava comentando a questão do networking, né? Você falou pessoas tímidas, etc. A gente tem muita gente tímida, mas a timidez, por exemplo, não impede o sujeito de ser um excelente vendedor. Tá? Até porque tem gente que pensa que vendedor é aquele cara que quer empurrar qualquer coisa para você pelo maior preço possível, tal, porque ele está querendo ganhar comissão. Na verdade, para mim, por exemplo, uma coisa que eu aprendi é que vender é você atender a demanda de alguém através de um produto ou serviço que você oferece por um preço justo, por uma condição adequada, tá? Para que aquela pessoa então possa ter um bem qualquer na vida. Então o vendedor, na verdade, ele é um solucionador. E para solucionar, aí vem aquilo que você já falou, eu tenho que conhecer qual é a necessidade. Qual é a necessidade do Douglas? Qual é a necessidade da Márcia? Qual é a necessidade do Guilherme? Qual é a necessidade da Bruna? Tá? Qual é a necessidade que a pessoa tem e que eu possa atender com algum produto, com algum serviço. E às vezes eu não estou vendendo nada, às vezes eu simplesmente vou chegar para a Bruna e falar: oi Bruna, boa noite. Pronto, e a Bruna, uau, alguém lembrou que eu estou aqui. Tá, vou agradecer ao Guilherme, tá ali e tal, ajustando lá a imagem, ajeitou aqui o microfone para que a gente possa falar, legal, bacana, tá, para que o resultado do podcast seja o melhor possível para a audiência. Olha só, o que aconteceu na verdade? Tá? O que é o networking para mim? Networking é você possibilitar ao outro evoluir enquanto você evolui por ajudá-lo. Porque é tão bom, né, Márcia? É tão bom. Então, evoluir é servir. Evoluir é servir. Quando você contribui com a evolução do outro, tá? Você evolui. Então, quando você me chama até aqui para que eu possa trazer para a sua audiência alguma informação relevante, a Márcia trazer para a sua audiência alguma informação relevante, nós trocarmos algumas ideias aqui, tá? E isso, o que você está falando vai agregar valor para mim. O que eu estou falando vai agregar valor para você. Márcia vai agregar valor para você. Para quem está aqui na produção também, para a sua audiência. Nós estamos fazendo o quê? Servindo. E a sua audiência está nos servindo, ajudando na nossa evolução. Que nós estamos aqui com o quê? Com o foco em trazer o melhor que a gente tenha nesse momento para poder ajudar as pessoas a olharem o mundo de uma outra forma, a olharem o mundo de modo a serem melhores cidadãos, melhores pais, melhores maridos, melhores filhos, melhores esposas. E dizer que é possível. Sim, e dizer que é possível ser. Dizer que é possível ser. Não podemos definir e falar assim, não tem mais o que fazer. Por que as pessoas estão tentando acabar com algo tão precioso que é a vida? Sim. Nós estamos precisando, eu acho que esses jantares que você, Márcia, a NB, vocês são diretores da NB, eu sei que vocês estão envolvidos em outros grandes projetos também, mas eu estou dando esse destaque porque eu acho tão legal quando você tem essa questão do jantar, porque a oportunidade de reunir pessoas diferentes, sim, desconhecidas, sim, que após um jantar nós não somos tão desconhecidos assim e percebemos que não somos tão diferentes assim. Exato. Nós vamos continuar diferentes, mas tem coisas em nós tão parecidas. Sim. E expectativas que nós temos, e a gente sai dali acreditando um pouco mais. A gente Márcia, eu fiz uma entrevista com uma advogada, eu sei que você também é advogada. Sim. E eu a levei para um programa de rádio para falar sobre o direito do consumidor. Aí quando ela falou que uma pessoa que após os seus 60 anos tem o direito da gratuidade de uma viagem para Petrópolis, por exemplo, até para um outro estado, é um direito que ela tem, que foi dado a ela. O pessoal começou a ligar, então eu não sabia disso. Eu não sabia que eu tinha direito. Poxa,
quer dizer que você tem que agendar a sua viagem, você tem o direito. O que eu quero aqui falar é exatamente o quê? Como é legal o conhecimento. É descortinar, é tirar dos seus olhos uma venda que impede de você usufruir coisas que você pode usufruir. Exatamente. Eu acho que é exatamente o que vocês fazem nesses jantares, que acaba possibilitando o encontro de pessoas que trazem para você um conhecimento que elas não tinham, né? Exatamente. Antes de virmos para cá, a gente teve uma experiência única com o marketing olfativo. Olfativo. Marketing olfativo. Incrível. Fala um pouco sobre isso. Foi uma degustação de aromas e nós até ficamos emocionados. A gente está escolhendo o aroma da ANB Tijuca. Então, é uma surpresa, que agora eu já contei o spoiler do negócio. Não era uma surpresa. Não, mas agora toda a audiência já está sabendo. Não, mas aí não, bem, mas aí você você só vai saber, mas no rádio não dá para sentir cheiro ainda. Mas marketing olfativo. Tem o neuromarketing também. Então eu acho que são tantas coisas que existem. Você sabe que eu entrevistei há pouco tempo também um terapeuta floral. Maravilhoso. Terapeuta floral. Ele quer montar, ele monta turmas, atende pessoas, né? E muitas pessoas nem sabem disso. Que elas podem ser curadas pela essência das rosas, né? E aí eu estava falando para as pessoas o seguinte: é incrível, né? Como nós precisamos conhecer um pouco mais as coisas e conversar. Eu falei assim: olha, mas como tem a ver? Claro, se você chega num ambiente, tem um cheiro que você sente na hora que faz você se afastar, repele. Mas tem cheiro que te aproxima. Sim. Tem cheiro que provoca fome em você. Então, você sabe que... E aí? É algo que existe. E a gente precisa exatamente falar sobre isso, porque quando as pessoas se depararem com esse assunto, elas vão falar assim: olha, é por isso que eu tenho fome toda vez que eu vou aqui. Nós aprendemos o tempo todo. E um detalhe interessante que nós não sabíamos e que essa empresária trouxe uma informação muito interessante para a gente: 35% da nossa memória é olfativa. Isso. Entendeu? É algo que eu não sabia. Você imagina? E olha como que isso é importante para o aprendizado, né? Sim. Para que a gente leve isso para as pessoas, né? E a pessoa, através de um aroma que faz bem a ela, até vai aprender melhor uma matéria, de repente, ou vai estar ali trabalhando de uma forma mais agradável no ambiente, vai produzir melhor, desenvolver melhor seus talentos. Eu vou falar algo aqui que eu sei que pode até... mas é a realidade. Isso aí é importante, é a realidade. Uma menina perdeu o emprego na entrevista por causa do perfume que ela estava usando. Você acredita nisso, né? Sim, claro. Ela perdeu o emprego ali na entrevista. Então você vê o quanto... Olha, esse é o mundo que a gente vive. Sim. E de repente perdeu até uma boa profissional. Mas a orientação, ela é fundamental nesse momento. Porque nós somos muito definidos pela roupa que vestimos, sim, pelo perfume que usamos, sim, pela maneira como nós nos portamos. Nós somos definidos. Essa é a realidade. Mas eu fico até pensando se isso não é um fator que nós devemos nos preocupar. Eu acho que a gente não pode também ser tão hipócritas e achar que isso não é relevante. Então eu acho, sim, por isso que nós temos um podcast, sim, por isso que as pessoas participam de entrevistas, por isso que eles participam de leituras, porque trazer conhecimentos, porque às vezes nós perdemos a oportunidade de acessar um determinado ambiente por conta de um desses detalhes aí que muitas vezes nós ignoramos. Sim. E você percebe que é uma coisa que eu infelizmente eu tenho que falar que essa não sei se eu posso falar que é a triste realidade ou que é a realidade. Mas Douglas, porque nós somos sempre
conquistados ou repelidos pela maneira como nós nos apresentamos. E isso vem lá do tempo das cavernas. Tá? Isso não é agora, porque está na moda a bolsa, o penteado, não sei o que. Não, isso daí é uma forma, inclusive, que na natureza você vê que é sempre assim. Por que uma flor tem uma cor mais viva e tal, para atrair alguma coisa? E é muito interessante, a gente falando de cores e tudo mais. Eu estava assistindo, acho que ontem ou anteontem, uma pesquisa interessante, tá? Um cientista mostrando que as flores emitem uma determinada vibração, tá? Com um íon negativo e a abelha vem com um íon positivo. Aí quando as duas se encontram e colocam lá um microfone e tal, o som de um, o som da outra e tal, aí anula e tal, e aí mudou ali o aspecto. O que era negativo passou a ser positivo, vem uma outra abelha e percebe que ali está positivo, é como se a flor dissesse, ó, pólen acabou, vai para outra. Tá? A inteligência da natureza, a inteligência do universo. Tá? Então você vê na natureza exatamente isso. Animais que se atraem ou se repelem por causa da cor. Tá? Da cor da pele, ou da cor da carapaça, ou do ambiente onde vivem. Tá? Então tudo isso daí faz com que haja um conjunto de informações. E isso acaba passando para a gente também. Tá? Antes a gente conseguia observar melhor porque era uma questão de sobrevivência. Tá? Quem é esse sujeito que vem lá? Como é que ele está? Ele está barbudo, está jogado, está sujo, está fedendo, tá? Ou ele está arrumado e tal? Não é porque ele está de uma determinada forma que ele seja perigoso, que ele seja menor ou pior do que alguém, melhor ou pior do que alguém. Não é isso, mas essa aparência ainda é uma realidade. E por que é uma realidade? Vamos ativar o sistema límbico. Ó, culpa é lá dos nossos ancestrais do tempo das cavernas, tá? Isso vem de lá. Tá? Agora, hoje em dia, o que a gente pode fazer? Já sabendo que é isso, tá? Então, qual o tipo de pessoa com quem você quer andar? Qual o tipo de ambiente que nós estávamos falando, tá? Que você quer viver? Tá? Você quer empreender, e nós estamos falando aqui de empreendedorismo, de liderança, de ambiência. Tá? Que tipo de líder você quer ser em que tipo de empresa? Tá? Que tipo de líder você vai ser para os seus funcionários se você é um empreendedor? Então, claro e evidente que, por exemplo, alguém que empreende no ramo do esporte, tá? É até estranho você encontrar Robson Caetano de terno e gravata. Você imagina o Robson Caetano de camiseta, de short, qualquer coisa assim. Mas quando ele vai se encontrar numa reunião de empresários, como ele esteve no Fórum Econômico da ANB, agora no final do ano, tá? Ele estava lá de terno e gravata e tal, super bacana, super legal, falando sobre esporte. Mas ele estava num ambiente de empresários. Ele estava com autoridades, tinha lá deputado, tinha senador, tinha desembargador, tinha empresários. Então, quer dizer, ele estava adequado para o ambiente. Então, será que você está adequado para o ambiente no momento em que você chega e aí você pode ser repelido ou bem recebido? Essa é uma questão que a gente também tem que... Eu acho que... pensar. Márcio, eu acho que nós temos que levar isso a sério. Sim. Porque o tempo vai passando e nós temos que entender. A gente vai agir com o coração ou vamos agir com a razão? Porque às vezes fica aquele papo eu não quero perder a humildade, que confunde humildade com simplicidade, nada disso. E às vezes esse paternalismo ou essa postura de não querer falar o que a pessoa precisa ouvir. Sim. Existe uma questão da mentoria que eu valorizo muito. Sim. Eu costumo dizer que eu não posso me oferecer a ser mentor de ninguém. Eu preciso ser escolhido para mentorear alguém. Exato. Porque o mentor não é um cara bom. Não.
O mentor é um cara que tá com um chicote na mão, no bom sentido da palavra, Sim, ele fala assim, sim, cara, sim. se tu fizer o passo errado, eu vou botar um chicote. Sabe por quê? De quê? Eu não quero que você sofra o que eu sofri. Exato. Porque o mentor é aquele que oferece para você um caminho com menos dor do que ele teve que passar. Você consegue passar para mim, e a Márcia consegue passar para mim, em 20 minutos, um livro que vocês levaram 2 meses lendo. Porque vocês Sim. conseguem condensar, e o mentor é aquele que diminui a sua dor naquela caminhada. Poxa, eu sei o que eu sofri, então eu vou te oferecer um caminho com menos dor. Sim. Ou seja, então é por isso que as pessoas têm que falar assim, eu preciso escolher um mentor para mim. Agora, quando você escolher um mentor, você precisa estar decidido a seguir rigorosamente, pegar teu coraçãozinho, botar ele bem lá no cantinho, para não ficar sofrendo tanto, muito mimimi, porque, meu irmão, porque nem todo mundo que te afaga, nem todo mundo que te protege, nem todo mundo que te elogia vai gerar para você o sucesso ou o resultado que você espera ter. Exatamente. Então, eu penso muito nisso, porque a gente precisa parar para decidir na vida. Eu quero chegar aonde? Eu vou ser bem sincero, o que eu tenho escutado de homens de sucesso, eu tenho escutado homens que alcançaram realmente patamares, vou dizer assim, ascensão financeira, emocional, eles falam decisões que eu tomei. Por exemplo, o dia tem quantas horas? Então ele faz um programa das horas dele. À noite eu começo a dormir tal hora, acordo tal hora. Eu tomo um banho gelado logo nesse horário. Eu faço isso, faço aquilo. Eu preciso escutar esses caras, porque se eu quero usufruir alguma coisa que ele está usufruindo, eu preciso saber que caminho você está trilhando. Eu preciso entender isso sem aquela coisa de me colar com pessoas que estão só fortalecendo o meu comodismo, a minha preguiça. E no final do ano, ele vai falar assim, é assim mesmo, meu filho. Então eu prefiro alguém que fale assim, Douglas, é o seguinte, esse caminho que você está trilhando, vai dar aqui. Aqui, eu vou te mostrar agora. Não quero chegar aí. Mas vai dar aqui. É aqui que vai dar. Então eu prefiro essa pessoa porque a gente precisa descobrir onde é que eu quero chegar. E qual conselho eu vou seguir? Qual a ideia que eu vou ter? Qual o caminho que eu vou trilhar? E para isso, Douglas, uma coisa que é muito importante, né, Márcia? A gente de vez em quando conversa também sobre isso, é a questão do ego. Tá? O ego, quando você é pequeno mesmo, criança, o teu ego tem que ser grande, porque o teu ego vai te proteger. Mas conforme você cresce, o teu ego deveria reduzir, mas não. Então o ego cresce junto. E muitas vezes você acaba sendo atrapalhado por isso. Tá? Então quando você percebe que muitas vezes, eu falei alguma coisa aí, o Douglas falou alguma coisa, eu fiquei aqui amuado, eu fiquei chateado com o Douglas. Não, é meu ego. Entendeu? É meu ego que me deixa irritado com alguém que me passou a perna. Por quê? Porque o meu ego não me deixa ver o seguinte, isso aconteceu porque eu deixei que a pessoa fizesse. Tá? Eu perdi aquele projeto porque o outro fulano lá e tal é amigo do cicrano. Não, eu perdi aquele projeto porque eu não observei ali aquela linha, eu não observei aquele material que eu poderia ter feito e que o outro apresentou. Então assim, o ego acaba realmente atrapalhando você na sua evolução. Tá? Então o que o mentor faz? Ele vem sempre com uma agulhinha para esvaziar o teu ego. Tá? E quando você escuta o seu mentor é maior do que o seu ego. Tá? Aí ele consegue reduzir o teu ego, aí você consegue avançar. Porque aí a questão da humildade, tem gente que pensa que ser humilde é você morar numa cabana de sapê, andar com um chinelo de dedo assim arrebentado e tal, remendado com prego. Não, entendeu? Não. Humildade é nada mais do que essência. As pessoas confundem muito isso. Eu conheço muitas pessoas, vamos lá, desprovidas das finanças necessárias para viver normalmente e soberbas.
Sim. Não tem essa questão. Isso aí é da questão. Exato. A soberba é uma coisa que. E tem a Bíblia ensina isso, né? O mestre ensinou que a soberba precede a queda, a humildade precede a honra. Isso. Humildade é você considerar o teu próximo como superior a você, entender que o teu próximo pode contribuir para você. Humildade é você estar entendendo que você sempre vai depender, a gente sempre depende. E isso faz parte. Eu acho que é isso que fortalece essa conexão, porque eu tenho o que você não tem e você tem o que eu não tenho. E Márcia, nós comemoramos agora, dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. E você, tipo assim, você é uma mulher que é advogada, você é uma mulher que é diretora de escola, hoje você é diretora da ANB, e entre muitas coisas que você já fez na Rio Tour, Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação. Então, você sempre percebeu a mulher ocupando um espaço na sociedade. Eu não sei se você sabe, o Corpo de Fuzileiros Navais ingressou agora um grupo enorme de mulheres e elas estão dando show. Estão dando show. Porque elas estão dizendo, nós não vamos desistir. Aí tem uma galera já batendo no sino, mas elas estão lá firme e forte, né? Mas você vê que a mulher está despontando cada vez mais. No mundo dos negócios, eu acredito que a mulher sempre despontou muito, né? Mas você percebe hoje a mulher, porque sempre o pessoal tem a mulher como o vaso frágil, não é isso? Você percebe isso hoje? Não, a mulher é emocionalmente muito forte. É emocionalmente forte. Muito forte. Eu acho que e ser professora também que tem que ter um emocional muito forte, né? Porque tá ali junto com os alunos, criar ambientação com esses alunos, entender as dificuldades, os limites deles, alcançar aqueles alunos que a gente precisa ser incluído, entender os pais desses alunos, é muita coisa para uma mulher, não é? E ainda em casa ter filho ainda para cuidar, marido e casa, enfim. A mulher é multi, né? E tem que estar linda, cheirosa e maravilhosa. E ela consegue, né? Como é que ela consegue isso tudo, né? Ela tem algo a mais, né? Tem uma essência, algo a mais, um sexto sentido que Deus colocou ali para trazer ela no mundo, para fazer essa diferença, somar, né? E hoje você vê muitas empresárias, muitas, né? A ANB tem mais mulheres do que homens, que o nosso presidente prefere até trabalhar com mulheres, não sei, às vezes tem aquela dedicação maior para serviços voluntários, né? Porque a associação é uma associação sem fins lucrativos. E nós, realmente, a gente consegue fazer muita coisa com muito pouco. A gente consegue, a mulher consegue fazer isso. E consegue fazer isso com prazer, com amor, porque tem esse lado mais humanitário, de coração, de mãe, né? Sem tirar o lado feminino dela, né? Que é tão importante para nós homens, porque quando a gente chega num ambiente muito masculino, é um ambiente muito sem graça, né? Muito frio às vezes. Então é bom quando chega uma mulher, ela tem um sorriso diferente, tem um cheiro diferente, ela contribui, tem aquela voz diferente. Eu acho que esse ambiente é um ambiente tão gostoso. E é aquilo que o Miguel estava falando sobre essas múltiplas participações que nós temos, essa questão emocional. Eu queria assim, destacar que, pensando em qualquer âmbito da vida, eu sei que vocês ambos são terapeutas também, a gente lida o tempo todo com as pessoas que elas precisam, e seria legal a gente fazer as pessoas se sentirem importantes. Porque você sabe que muitas vezes as pessoas não se sentem importantes em casa, não se sentem importantes no trabalho, não se sentem importantes em tantos lugares. Poxa, tem que ter um lugar onde ela se sinta importante, onde ela, como pessoa, vai ser respeitada, independente da sua condição social ou financeira, porque às vezes a sua condição social, questão financeira, ela não fluiu por causa de um bloqueio. Nós temos lá no curso, eu tenho um curso onde nós preparamos pessoas para concursos, Enem, concursos militares, escolas técnicas, e nós temos lá um projeto que é o ensino diagnosticado. Sim. O que é o ensino diagnosticado? Você pega um aluno que não está conseguindo fazer o exercício de PA e PG, e você então senta com esse aluno e vai fazendo um roadmap, vai fazendo um diagnóstico dele. E a gente percebe que o problema dele está lá na 6ª série, fatoração. Eu desbloqueio o aluno na fatoração, ele flui para PA e PG tranquilamente.
Então eu percebo que existem muitas pessoas que não venceram na vida porque estão bloqueadas lá nos seus 13 anos, estão bloqueadas lá nos seus 16 anos, estão bloqueadas nos 8 anos. Então, aí talvez uma terapia, ou um bate-papo, ou um divertimento. Olha, eu, por exemplo, eu procuro sempre sair com a minha família e a gente procura sempre ir para alguns ambientes onde a gente vai rir, a brincar. Você sabe uma coisa que eu vou confessar aqui para vocês? Todo dia eu faço pipoca. Você sabe, eu sou pipoqueiro. Eu gosto. Todo dia eu faço pipoca. Aí o meu genro e minha filha comprou uma pipoqueira de ferro pra mim, que sabe nada. Hoje à noite, quando eu chegar em casa, eu já vou ter que fazer pipoca. É minha tarefa, cara. Então, tipo assim, e pra mim é uma diversão. Pra mim é uma diversão. Você tem que procurar o que diverte você. Exato. Procurar, sabe por quê? De quê? Porque essa questão, quando a gente encontra a mulher no mercado de trabalho, hoje crescendo, hoje está entrando no militarismo, você vê que esse mundo militar ficou diferente, esse mundo empresarial ficou diferente, esse mundo sempre é diferente, porque nós precisamos um do outro, e essas diferenças, elas somam bastante, nos ajudam muito. Sim. E sabe que trazer essa emoção para a vida é fundamental. A gente já estamos caminhando para o final do nosso podcast, mas eu queria, Miguel e Márcia, deixar com vocês agora uma pergunta. Hoje, se vocês estivessem começando hoje, o que vocês fariam de diferente? O que você faria diferente, Márcia? Ou o que você repetiria? O que você acha que faltou? Porque eu fico assim pensando de vez em quando. Essa é uma pergunta tão importante para mim que eu sei que eu não vou resolver. Porque tem coisas que a gente não vai conseguir voltar. Eu não vou conseguir voltar aos meus 20 anos. Mas talvez se eu conseguisse voltar aos meus 15, meus 18 anos, eu ia relacionar algumas coisas que eu faria diferente. E talvez essa fala nossa, que a gente vai contribuir agora, nesse final do nosso podcast, talvez vai ajudar muitas pessoas que ainda estão com os seus 16 anos, com os seus 20 anos, ou que estão com os seus 30 anos ou 40, e fazer, poxa, realmente eu preciso pensar um pouco nessa fala. Enquanto eu estou falando, estou dando tempo para vocês de pensar em alguma coisa, porque o que vocês, se estivesse começando hoje, faria diferente? Vocês já pensaram isso em algum momento? Olha, Douglas. Ou você completamente feliz? Você acha que foi tudo certo, tudo bacana? Não, a minha vida foi muito agradável mesmo. Eu pensei muito em tudo que eu ia fazer, eu sabia o que eu queria na vida. Mas não é todo mundo que sabe, que pensa assim. Sempre pensei em ter uma estabilidade, meus pais sempre tiveram dificuldades na vida, né, financeiramente, meus pais eram pessoas muito simples, tá? E eu sou a única professora, a única advogada, porque era o meu caminho de vida. Eu vejo Deus na minha frente sempre, me guiando, me mostrando, e eu aprendendo com os mais velhos. Eu sempre procurei alguém que soubesse me ensinar para poder seguir em frente melhor. Eu acho que é isso, assim, eu acho que eu deveria, talvez... Ou então o que você acha que você fez e valoriza bem? Eu acho que, assim, se eu não tivesse procurado uma senhora que soubesse alfabetizar, eu teria desistido da minha carreira. E tanta coisa maravilhosa na minha vida não teria acontecido. Então, eu acho que a gente tem que ter essa humildade de procurar uma pessoa que saiba mais, para poder você não tropeçar na vida de desistir de uma carreira. Eu tive essa chance de procurar uma pessoa que me ensinou numa tarde, como você falou agora mesmo. Às vezes um bate-papo faz toda a diferença na sua vida. Isso, faz mesmo. Toda a diferença. Então, gente, procurem aquele que sabe mais que você. Legal. Pegue uma consultoria. Muito bom. Porque isso aí pode mudar totalmente a sua vida, como mudou a minha. Eu era uma jovem muito simplesinha, não sabia de nada da vida. Estava lá com 20 e poucos anos, com uma turma de alfabetização, não sabia nada. E essa senhora me salvou numa tarde, que eu fui na casa dela e ela disse tudo para mim, mostrou todas as técnicas. Técnica é fundamental para você ultrapassar obstáculos. Eu tinha um dom, mas eu não sabia técnica. Então, às vezes, nem um dom é suficiente. Conheci a chave, né, daquela porta. A chave daquela porta. Ela me deu todas as chaves, essa senhora maravilhosa. Legal, eu agradeço a ela até hoje, se ela está me ouvindo, se ela está ainda nesse mundo, eu acho que deve estar, né? As pessoas
podem durar muitos anos, né? Estão durando muitos anos, nem parece. Então, eu espero que ela esteja viva e ouvindo isso, que foi uma tarde que eu estive na casa dela e ela me ensinou. Você escutou. E eu escutei e ela me trouxe todo o material, toda a técnica de como tratar com aquelas crianças tão pequenininhas para alfabetizar. E era uma pessoa muito culta, era uma pessoa normal? Sim. Era uma professora já aposentada, especialista em alfabetização. Ah, legal. E ela me deu a especialidade dela nas minhas mãos, ela me entregou. É isso aí. Entregou o saber, o conhecimento. Eu acho que é isso. Entreguem o conhecimento também. Então, o que eu faço hoje? Eu entrego aquilo que eu recebi para a sociedade. É isso aí. Isso que é importante. E Miguel? É interessante a gente falando sobre isso. Estava me lembrando do meu avô, né? Meu avô tem uma frase assim sensacional, né? Que ele dizia o seguinte: só erra quem faz, quem não faz já começa errando, tá? Ou seja, eu vejo hoje em dia que assim, muita coisa que eu consegui na vida, Douglas, foi tendo ousadia, tá? Então eu ousei algumas coisas, errei muito, mas eu errei porque fiz. Fui lá, fiz, errei, aí alguém chegou e falou: Miguel, olha só, esse caminho daqui é melhor. Beleza, mas se eu tivesse ficado aqui sentadinho, aqui atrás, recolhido, entendeu? Eu não ia ter conseguido, tá, nem mesmo avançar errando. E ter a humildade de chegar e reconhecer assim, aí é humildade mesmo, tá? É a humildade de chegar e olhar para você, para a sua essência e verificar o seguinte: aqui eu não sei, o Douglas está certo, então tem que seguir por aqui. Tá? Agora que eu aprendi, olha só, Douglas, você me ensinou para ir por aqui, mas repara o seguinte: agora que eu já sei que indo por aqui é legal, eu já aprendi uma outra coisa. Se eu for por aqui, vai mais rápido, mas eu só sei que indo por aqui vai mais rápido porque eu estava errando aqui. O Douglas me ensinou um caminho e com o conhecimento agregado do Douglas eu avancei. Tá? Então o tempo todo é isso, é você ter, primeiro de tudo, ousadia. Tá? Quem quer empreender tem que ousar. Tá? Quem quer constituir uma família tem que ousar. Quem quer constituir uma empresa tem que ousar. Quem quer passar no serviço público tem que ousar. Quem quer se tornar um bom vendedor tem que ousar. Quem quer se tornar um bom líder tem que ousar. Aliás, um dos problemas, tá, da liderança é saber dar feedback. Eu queria dar um presente para a tua audiência, posso? Tá? Ensinar a dar feedback. Tá? Feedback tem duas técnicas que são parecidas, são iguais, tá? A técnica sanduíche ou a técnica AMA, tu conhece? Não. Tá? Técnica sanduíche ou a técnica AMA? Por esse nome. Pois é, tá? A técnica AMA é uma sigla, tá? AMA, assopra, morde, assopra. Tá legal? E a técnica sanduíche, que é a mesma coisa que a técnica sanduíche, que é nada mais, nada menos que você fazer um elogio, tá? É pontuar aquilo que a pessoa errou e que deve ser corrigido e terminar com um elogio. Tá? Legal. Então você elogia a pessoa, critica a atitude, elogia a pessoa. Tá ok? Legal. Como, por exemplo, a gente faz isso? Guilherme, você permite que eu use só o seu nome aqui, tá? Então vamos simular aqui uma situação com o Guilherme, tá? Então digamos que o Guilherme tenha feito aqui qualquer coisa, né, que eu vou inventar aqui, tá, Guilherme? Não fica de mal comigo não, tá? Então eu vou chegar e falar: Guilherme, cara, graças a você que o podcast assim funciona super bem, tá? A gente chega aqui tudo organizado, tudo bacana, tudo muito legal. E eu quero que você saiba que nós todos somos assim muito, estamos sempre muito satisfeitos com o teu trabalho, tá? E graças a você é que essa empresa tem realmente avançado. Porém, Guilherme, repara o seguinte: da próxima vez que chega um cliente e que você não dá atenção a ele, você acaba, na verdade, destruindo tudo aquilo que você faz. Porque nós estamos aqui para nos conectarmos com as pessoas. Então, dê mais atenção ao cliente. Até porque a pessoa que você é sensacional. Quando o cliente começar a conversar com você, rapaz, mesmo que ele chegue aqui não querendo comprar ou não, apenas para conhecer, ele certamente vai começar muito bem impressionado com você e vai facilitar o restante do serviço de toda a empresa. Você se sentiu constrangido com o feedback? Quero mais à vontade. Tá? Então, qual foi o resultado para você?
você entendeu que você é importante para a empresa, você entendeu aquilo que você está fazendo de errado, você não se sentiu constrangido e, pelo contrário, você, eu vou observar porque aí está o meu ponto de melhora. Isso é o líder, isso é o feedback, isso é o sanduíche, isso é o ama, tá? Assopra, morde, assopra. Entendeu? É isso aí, gente. Olha aí. Isso aí é para anotar. Escuta mais de uma vez, anota volta o vídeo. Olha, é tão legal essa coisa. Uma coisa que eu faria de diferente, você sabe que eu li um livro chamado Presente Precioso. Ele falava sobre um homem que foi encontrar com um sábio para saber que presente é esse precioso. Ele falou assim: o presente precioso, vou falar daqui a pouco. E a pessoa passava todo o tempo assim, ele estava o tempo todo querendo o presente precioso. Eu falei assim: é exatamente o erro que você cometeu. Você deixou de viver o presente por causa de algo que você ia encontrar no futuro. Enquanto você tinha a curiosidade do presente precioso, você deixou de viver o presente. Então eu acredito que muitas vezes a gente, sempre focado muito no futuro, a gente deixa de viver o presente. Então eu acho que a gente não podemos viver uma vida sem planejamento, mas eu acho que tem que estar no nosso planejamento o viver aquele momento presente. Porque às vezes a gente perde a nossa adolescência, a nossa juventude. Eu conheço várias pessoas que fazem estudo para fazer um concurso pensando no futuro, acabam não passando em concurso nenhum e deixou de viver aquele momento tão importante na vida da gente. Então, a questão da ansiedade, você ser muito ansioso, tudo isso realmente atrapalha muito todos nós. A gente acaba não valorizando o que é importante, talvez ser um pouco rígido demais com a vida, e a gente deveria ser um pouco mais light, mais flexível, porque a gente sabe que daqui a pouco, se tem uma coisa boa é viver, saber viver, curtir a vida. Há pouco tempo procurei um rapaz me procurou, uma família. Poxa, eu não poderia falar alguma coisa com meu pai? A gente nunca foi para um restaurante. Meu pai só falar que tá duro, não tem dinheiro, nunca foi para um restaurante. Eu fui conversar com ele. Eu queria falar contigo. Sabe que seus filhos me procuraram? Eles falaram que nunca foram para o restaurante. E a sua mulher também falou a mesma coisa. Ele disse: mas é verdade mesmo. Eu nunca fui para o restaurante. Sabe quanto que eu ganho? Eu ganho X. Como é que eu vou gastar R$450 no restaurante com a minha família? Aí eu falei para ele assim: você tem alguma coisa na tua casa que você não usa há 4 meses? E ele falou assim: eu tenho uma televisão, tá lá largada, nunca usei. Ela tá boa? Tá perfeito, só não uso. Ela fala o seguinte: anuncia na OLX da televisão. Quanto você acha que ela vale? Vale uns 650. Anunciou, vendeu. Eu falei assim: pega esse dinheiro e leva tua família no restaurante. Gasta tudo lá. Rapaz, ele fez isso. Ele vendeu a televisão, gastou. Ele voltou tão feliz. E sabe o que ele falou comigo? Eu vou ver se tem mais. Eu vou ver se tem mais alguma coisa para vender. Mas aquele jantar, cara, ela levou num restaurante bom, e os filhos se sentiram importantes. Aquela coisa bacana. Aí eu fico pensando, viveu. A gente passa esse tempo todo sem viver. É só trabalho, só dizer que tá duro, tá difícil, e às vezes você tem algo lá que você não vai usar. Eu tenho pessoas que têm casas de praia lá na região dos lagos, que nunca nem foi lá e nem vai lá porque não tem tempo, a família não quer, e tá lá se estragando, correndo risco de ser invadido. Ele não quer alugar porque não vai com medo de alugar. Cara, daqui a pouco tu morre, isso fica aí. Então não seria melhor você pegar isso aí, o dinheiro, investir em alguma coisa, saber lidar com isso? Então, se tem uma coisa que eu acho que a gente precisa, uma dica de ouro, é tirar tempo para o nosso lazer. Sim. Tirar tempo para viver. Essa coisa assim de... Eu conheci uma pessoa, incrível que pareça, eu conheci pessoas que com faculdade, pessoas preparadas, nunca viajaram de avião. E não é porque tem aerofobia, não. Nunca viajaram, nem claustrofobia. Nunca viajaram. Aí eu falei assim:
nunca viajei de avião. Eu falei assim, cara, foi o seguinte, pega uma ponte aérea Rio-São Paulo e vai almoçar em São Paulo. E você já vai resolver esse problema agora. Você sabe que a minha filha e o meu genro, eles não cismaram, pegaram um avião e foram jantar em São Paulo. Eu tenho que fazer, foram lá e curtiram, eles queriam ir pro lugar. Aí eu achei bacana isso. Eu falei assim, e às vezes não se trata de ter dinheiro ou não ter dinheiro. Porque você sabe que teve uma época aí que os preços estavam tão baixos, a promoção, R$80, às vezes R$100. Estava mais barato o avião do que o ônibus. Você fazia um voo. Sim. E eu falei pra ela assim, mas você não podia resolver esse problema agora? Ela falou assim, você sabe que eu não tinha pensado nessa possibilidade? Eu falei assim, cara, pega uma ponte aérea Rio-São Paulo, vai lá almoçar, mas eu não tenho o que fazer lá. Meu irmão, vai lá jantar, vai lá passear, vai lá na 25 de março. De março, alguma coisa, vai lá de março, compra alguma coisa lá e volta. Ou seja, o que eu tô querendo dizer? O cara fala assim, mas eu não tenho dinheiro pro restaurante. Vai lá passear no calçadão de Copacabana, vai dar um giro em algum lugar, mas sai um pouco desse teu ambiente de trabalho familiar e curte o momento, lazer. Então essa é uma coisa que a gente deixa aqui. Falamos tantas coisas hoje e eu acredito que muitas pessoas vão curtir esse nosso podcast. Eu peço que você curta o podcast, eu peço até que você compartilhe esse podcast com seus amigos, com seus inimigos, compartilhe esse podcast com as pessoas que você não gosta e principalmente com as pessoas que você não gosta. Manda para essa pessoa. E se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal do Douglas Xavier Palestrante para achar mais fácil. Quem sabe bota DXS Palestrante e você vai achar o nosso canal, vai assistir. E eu acredito que na próxima estaremos com outra pegada, com outras pessoas, outros temas. E Miguel Braga, quero te agradecer muito por ter estado aqui conosco aqui. Quer deixar uma palavra aí para encerrar? Douglas, eu quero agradecer imensamente também, porque essa oportunidade da gente estar aqui trocando essas ideias, aprendendo, tá mais do que ensinando, sendo útil, né, como nós falamos ainda há pouco, para a sua audiência. Para nós, para mim especialmente, é uma coisa assim muito gratificante, que é uma coisa que eu gosto muito de contribuir com as pessoas. Tenho cursos de inteligência emocional em que eu brinco com as pessoas dizendo que depois da aula, né, vem o pós-aula, onde as pessoas estão ali trocando ideias sobre aquilo que eu trouxe. Eu aprendo mais do que as pessoas. Eu aprendo mais do que eu ensinei. Isso é muito importante. Tá? Então, assim, eu agradeço imensamente essa oportunidade que você nos deu aqui de estarmos aqui trocando essas ideias, trocando informações, trazendo algum valor. Esperamos, né, que tenhamos trazido algum valor para a sua audiência, para você, para todos nós, e desejar a você aí uma carreira ainda mais brilhante. Você que a gente já conhece aí como um palestrante de sucesso, com certeza essa contribuição sua para as pessoas, para a sociedade, para o universo, só tende a multiplicar a sua alegria, a sua felicidade e a prosperidade que todos nós merecemos e aqui estamos buscando. E o seu Instagram? Quer deixar aí? Meu Instagram, sim, é Miguel Braga Coach, tá? Miguel Braga Coach. Coach escreve C-O-A-C-H, Coach, tá? Miguel Braga Coach, e aguardo vocês lá também para mais algumas dicas. Quem sabe, né, eu levo o Douglas lá para fazer uma live comigo. Legal. Opa! Doutora Márcia, muito obrigado por ter estado conosco aí e ter somado tanto aqui nesse podcast. Deixa contigo essas palavras aí, sua despedida. Bom, a minha despedida é dizer que nós mulheres podemos muito mais do que os homens pensam, e que a gente consegue fazer coisas que a gente nem imagina. Então, hoje a gente tem a Conestec, que é a Conexão Nacional de Educação, Saúde e Tecnologia, porque as mulheres não querem fazer só educação, não, elas querem abraçar também outras áreas, como você mesmo falou aqui, que a saúde e a tecnologia tem que estar de braços dados com a educação, porque dentro de qualquer ambiente tem que ter todas essas três áreas se reunindo, e que lá na nossa querida filial Tijuca, a gente vai fazer também um evento de jornada online, onde a gente vai conseguir agregar outras pessoas e ajudar
porque a gente vai fazer uma inscrição onde ela vai falar qual é a solução que eu preciso para tal coisa na minha carreira. Eu gostaria que fosse indicado para nós, assim, como uma orientação mesmo nessa jornada, algo para nos ajudar aqui como pequenos empresários. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma jornada empreendedora e vamos ajudar a solucionar os problemas daqueles jovens que estão iniciando, daquelas mulheres que estão iniciando a carreira e estão querendo empreender, e a gente vai fazer essa jornada bonita, né, Miguel? Lá dentro da nossa associação. Isso aí é outra novidade, que eu já estou dando spoiler aqui demais. Então vai vir coisa bonita aí, ajudando o empreendedorismo, ajudando esses jovens numa carreira a ter uma condição melhor no mercado de trabalho, e a gente ainda está com a inteligência artificial na nossa filial. E a gente vai dar dicas sobre isso. Legal. É isso que a gente tem que Deixa aí entregar. seu Instagram. O meu Instagram é Conestec. Não poderia ser diferente. Obrigada. Legal, ficamos por aqui e vamos caminhar para o nosso terceiro podcast, que vamos trazer aí grandes novidades. E eu peço que você se inscreva no nosso canal, Douglas Xavier Palestrante. E lembre-se, o líder não dá desculpas, ele mostra resultados. Até a próxima!